beneficiarei de uma bolsa muito especial. E para vocês conhecerem ainda mais um pouquinho do Gilson, antes de eu passar a palavra, eu queria dizer que ele é um empresário carioca do ramo de moda e design, que está há 30 anos no mercado, que já foi o primeiro artista a utilizar a bandeira do Brasil em bolsas e acessórios. Suas bolsas possuem representações do Rio de Janeiro e são usadas por grandes celebridades, inclusive celebridades da nossa associação, né? Foram usadas por formadores de opinião e ele já expôs na Galeria Lafayette, em Paris, na Copa do Mundo, em 2006, em Berlim, e no Museu do MoMA, em New York. Atualmente, ele revoluciona o design contemporâneo na reciclagem de sobras de materiais e gera emprego a comunidades carentes. Uma salva de palmas para essa pessoa maravilhosa que está Obrigado, boa noite. Bom, vamos lá. Eu vou começar a contar um pouquinho desse case do lixo nobre para vocês, que foi uma experiência assim, muito grande que aconteceu na minha trajetória profissional a partir de 2005. Antes de eu passar um pouquinho, eu acredito que muitos de vocês aqui já conhecem o meu trabalho, são clientes, eu conheço muitos aqui que são amigos e tudo mais, mas sempre é bom contar um pouquinho da história lá do início, quando começou, que é muito legal, também me dá muito prazer poder passar o meu olhar através dessa história. Então vamos lá, vou começar a contar para vocês. O momento vai a partir que eu entrei na Escola de Belas Artes com 17 anos e uma mochila minha rasgou depois de eu carregar tanto material. E o meu pai como estufador, meu pai é estufador, minha mãe costureira, ou seja, todo um trabalho muito de relacionamento com pai e mãe, de brincar, de trabalhar, toda uma história de têxtil muito grande, minha mãe trabalhando com confecção, meu pai trabalhando com estofamento, com decoração. Então tudo começou quando a minha mochila rasgou. E depois de 3 vezes eu pedi ao meu pai um retalho de material que ele estava fazendo um trabalho novo para uma casa, uma piscina, e era esse material aqui, uma lona impermeável, que na época, lá nos anos 80, uma coisa impermeável que pegasse sol e chuva, era uma grande novidade. Eu fiz uma mochila para mim e cheguei no corredor da Escola de Belas Artes. Eu não sabia que a primeira pessoa que encontrou comigo, que foi minha colega de sala, me encomendou, ia me encomendar uma mochila de cara, desde que ela me encontrou. Ou seja, a inovação no material, né, buscar um material que fosse novo, que fosse diferente, na verdade, para mim, muito mais uma necessidade do que um sentido estético. Então, procurei uma coisa que pudesse me servir. E a partir desse material, essa lona de poltrona de sofá de praia, um retalho do meu pai, passou a nortear um novo caminho dentro da minha própria universidade. Eu cheguei lá para cursar cenografia, me formei em cenógrafo, mas o meu destino estava traçado desde o momento que eu fiz essa bolsa. Depois eu comecei a trabalhar diante dessa direção de trabalhar com material não convencional, digamos, um material alternativo naquela época. Comecei a fazer bolsas com outros materiais. Por exemplo, aqui eu comecei a utilizar essas toalhas de mesa, bem antigas, toalhas plastificadas, flaneladas. Então comecei a fazer uma pesquisa muito grande. Aqui eram materiais que eu utilizava como detalhe nas bolsas, que eram piso de automóvel. Então era piso de Kombi. Na época eu trabalhei muito com teto de Fusca. Esse portfólio aqui eu acabei tirando, na verdade, muito trabalho do couro, quer dizer, deu uma modificada nesses anos 80 em relação a toda a nobreza do material do couro para um novo momento que era um material revolucionário, que era um material sintético ou da maneira mais popular, o plástico, né? De trabalhar num material sintético, num PVC, num plástico, alguma coisa como bom acabamento e bom design, e passar assim a conquistar um novo público na sociedade que estava
aparecendo. Então, esse portfólio aqui era feito com revestimento de Unumilho. Até hoje eu tenho esse produto na loja, ele continua tendo uma modernidade, enfim, ele só não é mais moderno porque um portfólio agora virou um iPad, né? Ninguém usa mais uma fotografia dentro de uma pasta. Então, quer dizer, de qualquer maneira, foi um produto muito revolucionário. Depois eu comecei a criar trabalhos muito conceituais, afinal de contas, eu estava dentro de uma escola de belas artes, cursando cenografia, com professores muito poderosos e talentosos, como Rosa Magalhães, Maria Augusta, Fernando Pamplona, todo o pessoal da área de cenografia, grandes carnavalescos, né? Então, eu comecei a fazer uma pesquisa em um laboratório muito grande a respeito de porta-objeto e arte. Comecei a fazer as bolsas arte, que são as bolsas de escultura. Então, essa aí é a bolsa estressada, uma bolsa que se sustenta por uma mola. Aí, depois, num encontro, essa bolsa é muito emblemática, porque eu fui fazer uma viagem de férias para Roma e para Paris, e eu encontrei, sentei do lado de uma curadora de arte, que se chama Sheila Lerner, e ela viu meu portfólio e falou para mim: você faz muito mais que bolsa, você faz arte com bolsa, diante dos materiais que você utiliza, de tudo que você utiliza para fazer bolsa, que não seria para fazer um produto bolsa. Então, você já pensou em fazer bolsa arte, bolsa escultura, uma bolsa que uma mulher pudesse usar e ao mesmo tempo que ela conseguisse expor num móvel da sua casa ou numa mesa de um restaurante? Bom, depois dessa conversa toda, ela me deu todas as direções dela, que ela queria fazer uma exposição comigo. Eu criei essa bolsa, que foi o Pão de Açúcar, foi a primeira coisa que veio na minha mente como uma bolsa escultura, e esse trabalho passou a ser um ícone mesmo da minha trajetória. Aí depois vieram as bolsas do Mickey, quer dizer, produtos com muito humor, que eram utilizados, por exemplo, isso aqui é mangueirinha de regar jardim, a alça da bolsa é puxador de gaveta, ou seja, uma busca muito, muito forte, muito pura diante daquilo que eu podia construir, que estava dentro do meu assunto do caminho bolsa, mas que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, um novo olhar para outras funções, para outras matérias-primas e tudo mais. Essa é a bolsa tripé. Então, esse trabalho aí virou uma exposição que eu fiz quando nem existiam os centros culturais patrocinados pelos bancos. Existia o primeiro, que foi o Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, que acolheu esse meu trabalho. As bolsas de escultura, que era na Avenida Chile, foi o primeiro centro cultural, normalmente aqui no Rio de Janeiro, que iniciou esses trabalhos, dando oportunidade para os novos artistas de mostrar alguma coisa. Então, como vocês veem, é um trabalho muito conceitual, de muito laboratório de ideias. Essa peça aqui, esse alumínio, são ripas de alumínio para fazer, que se faz portão de área de serviço, de cozinha. Esse aqui é um pé de um sofá. Então, são produtos bem conceituais. Bom, depois em 95 apareceu um outro trabalho bem emblemático meu, que foram as bolsas com a bandeira do Brasil. Assim, a gente concluiu diante de um momento novo do país, que foi o Plano Real do Fernando Henrique, depois o Ayrton Senna, que saiu das nossas vidas com a bandeira do Brasil, né, no carrinho dele e tudo mais, e, enfim, vários fatores trouxeram a vontade do brasileiro começar a se entender, a se sentir ser mais brasileiro. E esse trabalho, surpreendentemente, mesmo naquela época ainda proibido, virou um sucesso. A bandeira do Brasil, ela só foi poder ser usada realmente, ser utilizada como um produto depois de 98. Aqui foi